Boa tarde, Duda. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo bem, Duda. Muito feliz por estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. E nós também. O Faria Neto tá enxergando a gente lá, entendeu, né? É o meu sombra. É, seu sombra. É. Seu sombra. Seu caro metade. Né? Minha tampa do caldeirão. Bom, eu tenho um carinho pela Marli ímpar, não só por ela ser casada com o Faria, que é meu irmão desde moleque, nós somos amigos, mas a Marli é uma pessoa que tem um coração excepcional, boníssima, uma médica competente, e hoje a pauta feita pela TV Prevê é exatamente a saúde da mulher. Eu trago sempre o Nardi aqui para falar da saúde do homem, e hoje é a saúde da mulher. E principalmente em cima dessa determinação do Conselho Federal de Medicina, aumentando, proibindo que se faça o parto normal antes de 39 semanas. Marli, qual o perigo disso? Qual é o lado positivo? Qual é o lado negativo? Claro que tudo tem vai e volta, né? Eu gostaria que você colocasse realmente essa determinação de que não se faça a cesárea antes das 39 semanas. Bom, em primeiro lugar, eu acho assim que essas leis que as pessoas fazem, erroneamente elas pensam que vai resolver a situação de tudo o que acontece. São leis totalmente inapropriadas e difíceis de serem vistoriadas, né? Não se pode fazer uma lei para que as cesáreas sejam com 39 semanas, se a lógica dentro da obstetrícia é que o nenê nasça de 39 a 40 semanas. O que vai é o bom senso do profissional. Não se tira um nenê com 37 semanas por nada. Não se tira um bebê com 37 semanas porque vai ser aniversário da mãe ou do pai e eles querem que a data coincida. Ou então porque o profissional quer adiantar o parto para evitar que a paciente tenha correria de última hora, ou porque ele acha que está bom um bebê. 37 semanas são bebês ainda que não têm o pulmão qualificado. Se ele está num trabalho de parto, ou se a paciente tem alguma patologia, como uma pré-eclâmpsia, por exemplo, o pulmão do nenê já nasce amadurecido. Bebês de 36, 37 semanas ou até menos, às vezes nem precisa de incubadora quando ele é submetido a uma situação de estresse dentro do útero. Mas uma cesárea eletiva não se deve fazer antes de 39 semanas. Eu sou totalmente a favor de se tirar um bebê com 38 semanas e meia, 39 semanas, no mínimo. Mas isso não precisava ser lei. Isso tem que ser consciência do médico e da paciente. Então, para que fazer uma cesárea com 37 semanas se o bebê tem mais 15 dias ou 20 dias para poder amadurecer o pulmão? Então, essa lei, para mim, é uma lei só para mostrar serviço, não vai ter nenhuma importância na prática. A única coisa que vai servir essa lei é que se um bebê que nasça com 38 semanas e meia, por exemplo, tiver uma evolução ruim por outras causas, até por outras patologias, vai servir de processo contra os médicos. Porque a paciente vai falar, não, o doutor tirou meu nenê com 38 semanas e meia. E ela não vai entender que aquilo foi até necessário por conta de outras coisas. Então, vai ser assim uma confusão muito grande e quem vai sofrer muito com isso, eu acho que são os profissionais. Porque vai servir para uma base, para um processo. E processo contra médicos hoje em dia é muito fácil de acontecer. Tudo vai contra os médicos. Então, eu acredito que essa lei, para mim, eu não estou de acordo com ela, embora eu estou de acordo que a cesárea tenha que ser feita com 39 semanas para frente. O que levou a saúde a fazer essa determinação? Eu não sei.
Eu acho que são pessoas que não têm o que fazer. Eu acho que são pessoas que não entendem da importância de um Papa Nicolau alterado. Eu acho que são pessoas que não estão sabendo definir a importância da vacinação contra o HPV. Eu acho que são pessoas que não estão vendo as pessoas morrerem de H1N1. Ou então que não estão vendo a epidemia de dengue, de zika vírus. Então eles não têm o que fazer. Fica fazendo essas leis esdrúxulas. É isso que eu acho. Nesse país as decisões são sempre tomadas em salas acarpetadas e ninguém consulta as bases, né, Marli? Sim, então eu não entendo. Tem coisas que chegam pra gente de graça, vem lá o papel, uma lei feita, e eu não sei quem foi que inventou isso. Não sei. Depois de tanto tempo exercendo ginecologia, Marli, o que é mais recomendável? Em situação normal, o parto normal ou a cesárea? Eu brinco com as minhas pacientes, Duda, porque eu acho assim, ó, que os dois partos são ruins, entendeu? A gente devia botar ovo e ficar chocando. Se pudesse escolher essa terceira oportunidade, a gente devia nascer de chocadeira. Mas assim, já que tem que escolher, eu já fiz muito plantão. Eu fazia plantão na maternidade de Santa Isabel, quando não tinha nenhum profissional que me ajudasse, era só eu mesma. E algumas parteiras que faziam parto, às vezes, melhor do que eu. Aquelas parteiras bem antigas, que não tinha nem diplominha, sabe? E eu sofria muito com o parto normal, porque são pacientes que não faziam um pré-natal adequado, são bebês assim de alto peso, em posição ruim, que chegava na maternidade já em trabalho de parto, nenês pélvicos. Então o parto normal geralmente era um parto muito difícil, porque as pacientes não eram bem avaliadas no pré-natal. E quando um parto normal é complicado, ele deixa de ser normal e é um verdadeiro horror. É um verdadeiro circo de horror. Porque naquele momento eu tenho que me atentar para a vida da mãe e para a vida do bebê. E tem um certo momento no trabalho de parto que o médico pouco pode fazer, que vai mais da força que a mulher põe para expelir o bebê, no auxílio que as mulheres põem, no útero contrair direitinho, na musculatura dela funcionar. Então tem parto normal que é muito difícil. Aí tem outros partos normais que animam a gente, que são aqueles partos rapidinhos, que o bebê nasce rapidamente, em 2 horas a mãe entrou no hospital e já está com o bebê no colo, né? Esse é o parto normal. O que hoje é mais difícil de acontecer, exatamente porque as mulheres não têm mais aquela musculatura que elas tinham antigamente. As mulheres tiravam água do poço, caminhavam 5 quilômetros para ir buscar os filhos, né? Rachavam lenha. Então hoje não, hoje a gente não faz mais exercício. E eu fico pensando o que é melhor. Se for um parto normal, bem orientado, bem visto, que está na posição certa, a paciente fez um pré-natal legalzinho, dá para tentar o parto normal, né? Desde que não seja com as frescuras que está tendo agora. Porque o parto normal virou uma aventura. Virou uma aventura para a paciente. Tem paciente, Duda, que quer fazer o parto em casa. Você pode acreditar numa coisa dessa? A mulher vai ter um parto normal na casa dela, na cama dela, do jeito que se tinha antigamente, sem nenhuma estrutura para segurar um bebê que nasce mal, que precisa ser aspirado, com os profissionais sem um anestésico, alguma coisa que possa ajudar a mulher. Não, eles querem ter em casa. E quando tem no hospital, são partos assim extremamente modismo, cheio de modismo, na banheira e cheio de restrições. Nós tivemos processos lá na Unimed porque o médico fez uma episiotomia que ele achou necessário e aí a mulher ficou brava porque não se faz mais episiotomia. Nossa, não se faz episiotomia quando não precisa. É um corte que você faz no períneo da mulher na hora que a cabecinha do bebê está nascendo. E aquele corte a gente faz exatamente porque a tendência do corte, quando o períneo é muito estreito, é rachar na direção mais frágil, que é o esfíncter anal. Se rompe o esfíncter anal, a mulher fica incontinente fecal a vida inteira. A correção é muito difícil. Então nós fazemos o períneo, que é para aliviar a tensão em cima do esfíncter.
E isso é um alívio para a paciente e evita roturas, evita um monte de problemas no futuro. Mas agora elas não querem mais que faça epísio. Então teve o processo lá contra um colega porque ele fez a epísio. E ele achou que deveria fazer e ele deve ter feito muito bem feito. Agora, um outro médico que não fez a epísio porque a paciente não queria, houve uma laceração total do períneo e ela processou o médico porque teve a laceração. Então, não dá mais para ter leis, tem que ter o bom senso do profissional. Precisou de epísio? Faça epísio. Precisou de cesárea? Faça cesárea. O importante é o bem-estar do recém-nascido e da mãe. Então, não tem por que fazer leis. É isso que eu fico brava. E entre o parto normal e a cesárea, vai do bom senso do profissional. Eu amo cesariana porque eu nunca tive um problema em cesariana. Enquanto em parto normal, eu já tive vários, né? E tem muitos colegas que fazem plantão ainda na maternidade que sofrem com isso, porque tem um limite de cesáreas que pode ser feito. Se passar daquele limite, o médico não recebe, o hospital não recebe, vira um problema de saúde pública. Então, eles ficam forçando o parto normal. E, às vezes, nascem crianças muito alteradas, que têm parada cardiorrespiratória, que vão ter sequelas graves no futuro de retardamento mental. Então, a gente tem que pensar muito bem. Então, na realidade, dos dois partos são bons e os dois partos são complicados também. Porque uma cesariana mal feita ou feita num período da gestação que não é próprio, por exemplo, antes das 37 semanas ou antes das 39 semanas, também pode causar problemas para o bebê. Então, se tudo for bem avaliado, não dá problema nenhum. Os dois partos são razoáveis. Qual a importância do pré-natal, Marli? Então, o pré-natal é muito importante, porque nós diagnosticamos durante aquele período em que a mulher está grávida, todas as patologias que podem alterar a saúde do feto. Então, principalmente, hoje quase todas as gestantes têm uma glicemia alterada. Não chegam a ser diabéticas, mas têm uma glicemia alterada. Acima de 92 já é uma paciente de risco. Acima de glicemia 92 já é de risco. Tem que ser tratada como uma diabetes gestacional. Mulheres que têm o diabetes ou glicemia alta ou um diabetes gestacional têm bebês muito grandes, que vão dar problema lá depois para o pediatra. Porque crianças de alto peso não são tão lindos como a gente acha. Dão muito trabalho para o pediatra porque eles têm hipoglicemia depois que nascem. A hipertensão arterial, muitas gestantes têm, principalmente nessa época de inverno. As pacientes que são normotensas nessa época de inverno são poucas. Acima de 12, 13 de pressão já é uma pré-eclâmpsia. E as pacientes sofrem por isso porque pode ter um parto prematuro, bebês prematuros, e ela pode até sofrer um problema sério de hemorragia na hora do parto, que a gente chama de síndrome HELP, e pode levar à morte. Outras coisas são infecções, por exemplo, toxoplasmose, rubéola, sífilis, hepatite B, hepatite C. Tudo isso pode ser diagnosticado no pré-natal. E isso vai ocasionar uma saúde melhor para o bebê. Hoje, em termos de porcentagem, assim, quantos por cento faz um pré-natal? Mais ou menos, chuta, vamos ver. 50%. 50% não 50%. 50% não faz porque não quer, porque não consegue vaga nos postos de saúde, porque não tem passe de ônibus para ir até o posto de saúde, perdem a vaga, moram longe, mas 50% faz. Uma mulher grávida pode, na sua opinião, deve trabalhar até quantos meses de gravidez? Minha sogra teve o parto quase embaixo do pé de café, né? Entendeu? Então, pode trabalhar até o fim da gravidez. Depende muito do que ela faz. Exercícios muito pesados, hoje em dia as mulheres não têm mais a musculatura boa e a resistência boa. Mas dentro do normal, ela pode subir escada, ela pode pegar pesos moderados. O que ela não pode, que é perigosíssimo e elas fazem, é dirigir. A grávida nunca deveria dirigir depois do 5º mês de gestação. É pelo perigo de um acidente também, né? O cinto de segurança, ele dá uma folga de 15 centímetros, 10 a 15. 15 centímetros já chegou no volante uma mulher com uma altura uterina maior que 20 centímetros. Se tiver um acidente, a primeira coisa,
pessoa que morre é o bebê, porque bate diretamente e dá um descolamento de placenta. Então, isso elas fazem até o último dia. Então, pode trabalhar também. Beleza. Ó, já chegaram várias perguntas. Eu vou fazer uma, depois eu vou continuar com a minha sequência aqui, ó. Meu nome é Rose. Vi na página da TV Prevê, no Facebook, que a senhora seria entrevistada. Minha mãe, Dona Ieda, tem muitas dores. É muito arriscada a cirurgia para a retirada do útero, pois ela tem mais de 70 anos? Obrigada. Ah, Ieda, eu não sei. Sua mãe com 70 anos, o útero dela deve estar do tamanho de uma noz. Não deve ser o útero a razão das dores da sua mãe. Na pessoa mais adulta, 90% das dores abdominais são de origem intestinal, por conta de uma vesícula preguiçosa, por conta de diverticulite e outras doenças aí intestinais. Eu acho que você deveria averiguar melhor, levá-la num médico, porque eu acredito que o útero, nessa fase da idade dela, a não ser que ela tenha uma doença mais séria no útero, que também pode acontecer de ter câncer de útero, mas aí ela teria sangramentos genitais. Então, acredito que ela deve ser melhor avaliada. Tirar o útero dela só por tirar o útero, não sei, talvez não resolveria as dores que ela tem. Uma consulta médica aí é sim. fundamental. Sim. Ó, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que é interessante essa aqui. Viviane do Higienópolis. Boa tarde, professora Duda e doutora Marli. Essa resolução que altera a semana de gestação para a cesárea vale tanto para o serviço público quanto para o particular? Tanto em hospital público quanto nos particulares? Como tenho pressão alta, terei que remarcar minha cesárea? Estou na 35ª semana. Muito obrigado. Não. É lógico que vale para qualquer tipo de serviço, estadual, particular, qualquer um. E no seu caso, por exemplo, não entra nessa regra, porque você tem uma comorbidade, que é a hipertensão arterial. Então, pacientes, essa regra só serve para cesáreas eletivas, aquelas que você está marcando porque você quer marcar uma data, mas não para as pacientes que têm alguma doença ou comorbidade. Então, o caso dela é diferente. Aí é o médico que resolve. Né? Pacientes com algum problema, que tem que tirar o bebê antes, né? Claro. Aí não segue a regra. Ó, o Pedro Valentim faz uma pergunta aqui para mim e para você. Ele fala assim: Marli e Duda, a Ambev, a Pepsi e a Coca-Cola resolveram não comercializar mais seus refrigerantes em estabelecimentos educacionais que tenha crianças até 12 anos. Vocês não consideram uma decisão acertada dessas 3 empresas? Responde você, depois eu respondo. Nossa, eu acredito que eles estão fazendo isso por conta do açúcar que está nos refrigerantes. Será que é isso que eu entendi? Bom, eu vou dar meu depoimento. A Coca-Cola é considerado o pior alimento que existe para qualquer nutricionista. E eu vou dizer, eu já fui um bebedor de Coca-Cola inveterado, e há pouco tempo eu li uma coisa dos médicos de Harvard, dizendo que o pior alimento que existe é a Coca-Cola, porque ela é ácida. E até dizia que o câncer não se desenvolve em ambiente alcalino, e a Coca-Cola favorece. Então eu sempre tinha gastrite por causa das Coca que eu tomava. Eu tomava 4, 5. Faz uns 40 dias, Pedro, que eu parei de tomar Coca-Cola, agora eu tomo aquela H2O, que tem limão. E o limão combate a gastrite, embora ele seja ácido, ele em química ele é uma substância tampão. É um ácido que destrói outro ácido, isso é substância tampão. Então, você tem acidez no estômago, você joga limão, ele combate a acidez. Isso, químico sabe bem isso daí. Eu comecei a tomar esse H2O, minha gastrite sumiu como que por milagre. Eu acredito que é porque você parou com a Coca. Claro, né? Não tenha dúvida. Então. E agora muitas nutricionistas condenam Coca-Cola e Pepsi-Cola em escola mesmo. Mas todos os refrigerantes são ácidos. Então, se for depender da acidez, então... Os de limão, não. Mas esses de limão são artificiais, Duda.
Eu acho que é Não, pelo gás quando que tem for lá. artificial é outra coisa. Então. Mas tem uns que tem 5% de suco natural. Mas eu acredito que essa resolução é pelo açúcar, porque as crianças estão obesas e tem um alto nível, alta concentração de açúcar nos Acho que é pelas refrigerantes. duas coisas, né? Também, pode ser. Mas eu acho que isso é muito bom, só que não vai restringir o uso da Coca-Cola ou do Guaraná se a criança gostar disso, porque ela vai trazer de casa. Mas são medidas saudáveis. Mas né? olha, hoje é muita família que não deixa mais criança tomar Coca-Cola. Ah, conscientização. A gente que está dentro de escola, aquele ambiente grande, muita gente, realmente hoje eu não dava tanta atenção a isso depois que eu li esse relatório então, do são assim que a gente Harvard, vai se entendeu? conscientizando, né? Coloca a Coca-Cola como uma causa do câncer estomacal mesmo, violentamente, viu? Então, se as pessoas restringirem o uso, vai ser muito saudável. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu sei que é super importante. E o Papa Nicolau? Ah, o Papa Nicolau é o show. O Papa Nicolau, ele servia antigamente para que a gente diagnosticasse lesões graves do colo do útero. Ainda uma grande porcentagem de mulheres morrem de câncer de útero. É o terceiro câncer mais frequente na mulher. Mas hoje em dia ele é uma arma muito interessante para se diagnosticar a contaminação pelo HPV. E é um dos métodos mais simples e mais rápidos de se ver a presença de HPV na vagina da mulher. Tem alguns HPVs que são de baixa agressividade, a gente chama de não oncogênicos, eles não vão promover o câncer, mas eles promovem verrugas na vulva. E às vezes eles podem dar alteração no colo do útero. Já outros, que também não são muito oncogênicos, só mexem com o colo do útero. Mas tem alguns que são bem oncogênicos, que já atacam o colo do útero e já levam para níveis altos de Papa Nicolau, de alteração de Papa Nicolau, que seria o NIC2, NIC3 e NIC4. Então o Papa Nicolau é uma arma importantíssima para o ginecologista. Anualmente a mulher tem que fazer, você acha? Existem umas regras agora que a gente está difícil de se acomodar a elas, porque tudo que é novo a gente não acredita muito, mas você deve fazer o Papa Nicolau a partir de 21 anos de idade, o que a gente fazia sempre depois de 1 ano de atividade sexual, agora é 21 anos de idade, e fazer anualmente até que se tenha 2 Papa Nicolau normais. A partir de 2 Papa Nicolaus normais, você pode fazer a cada 3 anos. A cada 3 anos você pode fazer o Papa Nicolau. Mas na maioria das clínicas e nos postos de saúde, a gente ainda está pedindo para vir anualmente. Porque pedindo anualmente, o paciente só vem a cada 2, 3 anos, então se a gente pedir a cada 3, ela vai demorar muito para vir. Então a gente ainda está no método antigo. 1 ano após a primeira relação sexual, qualquer idade. E depois, a cada 1 ano, 1 ano e meio. Qual a idade ideal para vacinar para o HPV? Tem que ser bem novinha. É de 9 a 13 anos, onde se tem a maior resposta imunológica. E qual a importância de que os meninos também têm que ser vacinados para o HPV? Então, eu acho que é a mesma importância que tem as meninas, só que na cabeça da Organização Mundial da Saúde, se nós vacinássemos todas as meninas, os meninos não precisariam ser vacinados, né? Então, está liberada para os meninos. Eu acho até que é legal, porque nesse momento ainda não temos as meninas todas vacinadas. Daqui uns 10 anos, eu acho que a gente vai ter assim uma tranquilidade maior, porque as escolas estão fazendo de 9 a 13 anos. É verdade. Em 5 anos, essas meninas de 9 anos já vão estar com uma idade boa e já estarão todas imunizadas. Então, daqui uns 10 anos, todas as relações sexuais estarão bem protegidas, mas por enquanto não. Então, por enquanto, eu vacinaria um filho se eu tivesse, né? Então eu acho importante. E não há, assim, uma campanha férrea para vacinar para o HPV, né? Volta e meia aparece, mas é muito de leve ainda, né, Marli? Mas o grande problema, Duda, é financeiro, porque a vacina do HPV, que é quadrivalente, que ela protege contra as verrugas genitais e contra a alteração no colo do útero,
ela custa R$ 500 e tem que ser feito 3 doses. É muito difícil uma família de classe média que tem 3 filhas ou 3 filhos poder pagar um preço desse. Então não é viável ainda. Marli, hoje, embora com todas as técnicas de anticoncepcional, tudo, dos jovens se protegerem, principalmente a mulher, é comum os partos prematuros. Qual a idade mínima que você acha que é muito risco dali para baixo uma mulher ter criança? Os extremos da vida reprodutiva são perigosos. Tanto depois dos 40 anos, que é mais frequente o diabetes e a hipertensão, como antes dos 16 anos, em que o útero ainda não está bem formado. Então, 16 anos seria uma linha de corte. Antes disso... Antes dos 16 é um perigo. É perigoso, porque a criança tem risco de parto prematuro e ela tem problemas de hipertensão arterial por conta da imaturidade. E o máximo que você acha 40 anos? 40 anos no máximo. Depois é possível, mas tem mais riscos, né? Principalmente os riscos sindrômicos. A síndrome de Down, Klinefelter e outras síndromes. E também o risco da hipertensão e do diabetes. Você sabe que eu sou de uma família de 7 irmãos. E entre o 6º e o 7º, que é o Fernandão, meu irmão, quando o Fernandão nasceu, a minha irmã, uma mais nova, tinha 15 anos. Minha mãe tinha 47 anos. E parto normal. As mulheres antigamente. Quanto risco correu, né? É muito risco. 47 anos. A minha mãe também teve a minha irmã com 44. Olha. E a minha irmã é perfeita, é uma beleza, é uma bênção na nossa vida. Fernandão é muito mais bonito do que eu, inclusive. Mas assim, a prima da minha mãe também teve um parto com 44 anos, também com 22 anos de diferença, e foi um síndrome de Down, na mesma época. Então, o risco é muito alto, né? A gente foi privilegiado. Graças a Deus. Mas vem uma pergunta bem sobre isso. Olá, doutora Marli, boa tarde. Cresci ouvindo das mulheres da família que é bom engravidar até os 35 anos. Estou com 33 anos e gostaria de saber se há risco de engravidar do primeiro filho tardiamente. Também gostaria de saber quais são os riscos de adquirir pressão alta durante a gestação, sem ter histórico de hipertensão. Então, quanto mais idade você tiver, mais você vai ter riscos de hipertensão arterial e diabetes gestacional. Né? E a gestação acima de 35 anos já é uma linha de corte, mas a gente recomenda que engravide no máximo até 40 anos. Se possível, até 35. A maioria dos livros pedem para engravidar até 35 anos. Hoje, essa recomendação está inviável, porque as mulheres elas querem se formar, ter uma vida já profissional bem estabilizada, financeiramente também. Então, elas começam a querer ter filhos com 32, 33 anos. Então, a gente sabe que pelos índices, pela porcentagem de problemas, até 40 anos está viável uma gestação. Mais do que isso, é brincar com fogo. É risco. Eu falo para as pacientes, engravidem até 40 anos, depois para de brincar disso, vai brincar de outra coisa, né? Vai brincar de viajar, vai brincar de outras coisas. Não deu até 40 anos, chega, né? Inventa outras coisas. Né? Eu acredito que não deve arriscar. Eu já vi isso, deixa eu colocar um problema que eu prestei atenção. E aqui em Bauru tem 2 pessoas famosas que foram assim. Cara casado, 15, 20 anos. Não tinha criança, fazia tratamento. Aí resolve adotar uma criança. Adota, vem 2, 3 filhos na sequência. O que é isso? Na minha cabeça tem 2 professores aqui que foi assim, entendeu? Eu já vi bastante isso e a gente recomenda para as pacientes que não tenham a ansiedade. Isso que eu ia perguntar. Isso não é muito bem esclarecido, porque não tem como explicar, isso, né? Mas eu acredito que a ansiedade atrapalhe muito, porque
as mulheres que querem ter filhos, elas focam aquilo com tanta clareza, eles só querem saber da gravidez. Não existe mais nem relacionamento amoroso. Às vezes, Duda, alguns casamentos até se dissolvem, porque elas querem o marido só como um garanhão reprodutor. Então, vem aqui que eu estou ovulando, vem aqui que eu estou ovulando, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Não, hoje não precisa. Então, acaba ficando aquele relacionamento. Destrói qualquer emoção. E eu acho que chega um ponto que a emoção e a ansiedade atrapalham muito a fertilidade, porque todos os hormônios ali estão muito interagidos e eu acho que deve ser isso. Mas se eu falar para você que é certeza, eu não estou falando a verdade. Isso é estatística, sim. Né? É o achismo nosso, né? Marli, fala do Zika vírus. Tudo que já Zika saiu vírus. Tanta história, o que já tem de concreto em relação à gravidez e Zika vírus? Então, é assim, foi visto lá no Nordeste que tinha assim uma relação muito grande entre crianças com microcefalia e mães que tiveram tido algum contato com o Zika vírus. Até hoje eu ainda não engoli muito bem essa, Duda. Eu acho que vai ter que ter muita pesquisa ainda para que isso seja elucidado para a gente. Agora, eles pediram até para as mulheres não engravidarem até 2018, o que isso atrapalha muito, principalmente nessas mulheres que estão com uma idade de 35, 36 anos, que querem engravidar logo porque não tem muito tempo. Então, o que eu acho? Que as mulheres têm que engravidar porque houve uma queda no número de infecções pelo Zika e a gente não sabe quase nada disso também. E aqui no estado de São Paulo a frequência de microcefalia foi muito pequena. Então, eu acho que as mulheres devem se proteger, usar repelentes, colocar tela nas casas, porque o mosquito entra em qualquer hora do dia. E bola para frente, vamos ver o que acontece. Eu acho que tem um risco? Pode ter, mas não está nada tão claro assim para mim. Então, só acho que a melhor forma ainda é a prevenção, enquanto a gente não sabe o que é que esse monstrengo está fazendo com a gente, né? E pedir para as pacientes que, em caso de infecções que tenham descamação da pele, muita febre, dores no abdômen, diarreia, vômito, como se fosse uma gripe muito forte, que procurem um médico para esclarecer o que é que está acontecendo. Fala da infecção do HIV. Hoje a medicina prolongou bem a vida de um aidético já, né? Quer dizer, não era... Estamos bem tranquilos. Apesar da medicação que o portador do HIV toma ser muito forte e ter muitos efeitos colaterais, dá uma tranquilidade muito grande porque protela muito os sintomas de uma doença terminal. E eu acho assim que tem pessoas que têm o HIV, são portadores, a gente nem sabe. Não tem nem como saber, porque vivem uma vida totalmente normal. É importante que, por isso, a gente sempre que vá se relacionar com alguém, tem que fazer os exames dessa pessoa. Eu acho que hoje em dia você vai namorar uma pessoa, você fala assim, ó, esses aqui são os meus exames, estão todos normais, eu posso ver os seus? Né? Porque as pessoas portadoras hoje em dia, a gente nem percebe mais que elas são portadoras, porque não tem sintomas nenhum, graças aos medicamentos, né? Enquanto não se sai uma vacina. Então, eu acredito que o HIV, ele ainda está em prevalência. Acredito que está mais em prevalência hoje em dia a sífilis, que é a minha maior preocupação, por conta das gestantes. As gestantes têm que fazer o teste do VDRL antes de engravidar, porque nós não estamos tendo remédio para tratar as crianças. Eu mudei de AIDS para sífilis, mas é porque a sífilis me deixa muito mais preocupada. A sífilis no século XIX era a AIDS do século XX. Mas né? teve assim um período de calmaria e agora voltou. Mas por causa da AIDS mesmo, não foi? Eu acredito que por conta de toda essa liberdade sexual.
E o que está acontecendo é que a gente acha benzetacil para tratar os adultos, mas a gente não está achando a penicilina para tratar as crianças. Então as crianças nascem com sífilis e não têm a penicilina. E isso por conta que a pessoa que faz a penicilina não tem mais interesse em fazer. Ela tem o papel, a autorização para fazer a penicilina, mas ela não se interessa, porque não dá lucros. Mas, ô Marli, agora a grande verdade, né? E o pior que eu falo, tanto a sífilis quanto a AIDS, é muito mais problema de educação do que de medicina. Porque bastava usar preservativo Mas no não século usa. casual, mas não usam. Não usam. Os adolescentes, eles usam camisinha até o terceiro encontro. Depois não usam mais. Então, Verdade isso. Então não dá. A gente não consegue. É muito de conscientização mesmo. É a cultura do povo. Não sei. Acho muito difícil. Eu estou terminando. Já faz 30 anos que eu estou na rede pública. Estou quase no final da minha carreira na prefeitura. Você está para aposentar, né? Então, e eu vou sair assim, muito triste de não ter colocado alguma coisa mais importante, feito essas crianças pelo menos usado preservativo, né? Tentei, fiz muitas palestras, dei muita orientação, mas eu me sinto assim derrotada, porque parece que tudo que eu fiz não valeu de nada. Mas pelo menos eu fiz a minha parte, né? Agora as pessoas que têm que fazer. Uma palestra lá no teatro nosso para as alunas. Eu costumo Seria fazer. melhor separar a palestra de. O Nardi já se comprometeu em fazer para os meninos. Eu faço para os dois. Eu acho que os dois têm que ouvir o que eu tenho que falar. Mas, enfim, quando a gente se reúne só com mulheres ou só com os meninos, o palavreado é diferente, né? Melhor. Ó, tem mais interessante isso aqui, eu esqueci de perguntar sobre isso. Ó. Vânia da Chácara das Flores. Boa tarde. Qual é o tempo de duração do DIU a partir da colocação? É um método ainda recomendado e eficaz? Olha, eu sou assim apaixonada pelo DIU. Na rede pública, eu acho que era uma das que mais colocavam DIU lá no meu núcleo de saúde do Otávio Razzi, porque é um método prático, barato, não requer uso de remédios diários e ele tem uma eficácia semelhante à da pílula. E a pílula falha mais do que o DIU porque as pessoas esquecem de tomar. Então o DIU não tem esse problema. O grande problema do DIU de cobre é que ele aumenta um pouco o sangramento genital e as mulheres às vezes não gostam. Tem infecção em mulher também, né, Marli? Tem que estar controlando. A gente não coloca, por exemplo, DIU em mulheres que tenham promiscuidade, porque tem uma chance maior. Mas uma mulher que tenha um relacionamento estável, é tranquilo. Eu coloquei DIU por 32 anos e eu nunca tive um problema de infecção com DIU. Nunca, né? Pode ser que eu ainda fosse ter. Eu ainda coloco o DIU, pode ser que eu ainda tenha, mas é muito difícil. Desde que você coloque nas pessoas que são mais confiáveis e que vão de 6 em 6 meses fazer a fiscalização lá e fazer o controle do DIU. Agora, é um método super recomendado, inclusive agora nós temos o DIU Mirena, que ele tem a haste tem progesterona. E aí, Duda, é uma bênção, porque a mulher para de menstruar ou menstrua muito pouco. E elas estão adorando. E esse DIU de progesterona foi liberado para adolescentes. Então, a maioria das meninas que fazem faculdade de medicina, por exemplo, todas usam o DIU Mirena, mesmo nunca tendo filhos, né? Que antes não podia colocar em mulheres que nunca tivessem tido uma gestação. Mas agora o DIU Mirena foi liberado para meninas que não têm nenhum filho. Pode colocar. E é um método fantástico. Só que é um pouquinho caro. Agora, o DIU Mirena... É caro? O DIU Mirena ele deve custar, assim, pela internet, uns R$ 1.200. E a duração do DIU Mirena é de 5 anos, enquanto que o DIU de cobre, ele pode durar até 10 anos, dependendo da marca. Ó, a falta de medicamento para o tratamento de sífilis congênita, transmissão da mãe para o bebê durante a gravidez, que se arrasta há quase 2 anos, está falando que falta medicamento, pode ser reduzida nos próximos meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na semana passada
a dispensa do registro da matéria-prima para a produção da penicilina cristalina, usada para tratamento das crianças até dezembro. Oh, que coisa boa. Até a semana passada teve uma reunião sobre sífilis pela secretaria e eu não sabia dessa resolução. Eles não sabiam também. Então eu fico muito feliz, se for tiver veracidade mesmo. Eu acho que eu estou muito feliz hoje, foi um dia que vai marcar minha vida. Para encerrar, fala-se tanto na pílula da mulher, né? Porque o homem tem o Viagra, o Cialis. Está longe de aparecer? Muito longe. Muito longe. Não, né? Não vai ter condições de fazer isso. Você não acredita. A fisiologia do Viagra é uma e que não dá certo para a mulher. Né? O Viagra trabalha com a vasodilatação dos vasos penianos, enquanto que na mulher tem que se mexer com a cabeça, com o estado emocional dela. Eu acredito que nunca vai ter. Né? Ainda é a melhor pílula para a mulher, o cartão de crédito. Essa é uma muito boa. Muito boa, muito boa. Marli, mais alguma coisa, querida? Não, eu só quero agradecer, Duda. Foi um momento muito bom. Ficar com deu você uma é muito... aula maravilhosa, de uma maneira didática. Olha, e nesse horário que a TV, esse jornal é visto, ele produz em 3 horários, praticamente a cidade toda vê. Né? Claro, você já veio com o Zé Eduardo no programa médico e etc. Mas eu acho que com a mesma frequência que toda vez que eu chamo o Nardi ele vem correndo, o Nardi também dá uma aula para os homens aqui, que é um espetáculo. Acho que os homens hoje... adoram ele, né? O Faria não sai de lá. Mas ele é muito bom. Cuidado, vê se não tem nenhum caso com o Nardi, viu? O que mais você gostaria de falar, Marli? Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar aqui e pedir às mulheres que encarecidamente façam seus exames de Papa Nicolau, que procurem seus médicos ginecologistas e que, na medida do possível, vacinem as suas filhas contra o HPV. E eu fico à disposição para aquelas que precisarem de mim. Obrigada. Eu chamo a atenção das adolescentes hoje. Cuidado com a que a Marli colocou. E está aí há 30 anos como ginecologista. Idade mínima para ter criança, na opinião dela, começa nos 16 anos para cima, não pode ter. Então, cuidado também, essa pressa de fazer sexo de adolescente. Depois você tem o resto da vida para fazer sexo. E muito. Né? Então, acho que a iniciação sexual antes dos 16 anos é um risco mesmo, né, Marli? É muito arriscado. É muito arriscado. Olha, que aula gostosa, viu? Muito obrigada, Falou? colega. Tá aí. Hoje, se vocês quiserem mandar um dinheirinho para a conta da TV Prevê, pela aula que a TV deu para vocês, pode mandar, nós estamos orgulhosos. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.